Irmãos, nessa noite eu quero falar com você que precisa de um milagre, seja em qualquer área da tua vida. Você que se sente preso espiritualmente, ou que vem passando por lutas que parecem nunca chegar ao fim. Hoje nós vamos ver na palavra de Deus o agir do Senhor de forma milagrosa. E eu gostaria que você abrisse comigo lá em Atos capítulo 12, o versículo 1 ao versículo 11. O título é Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Diz assim a palavra de Deus: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-os feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Esse contexto aqui nos mostra que a igreja de Cristo, depois que Jesus havia ressuscitado, ela estava sendo perseguida. E foi uma perseguição terrível, porque as pessoas estavam pregando, dizendo que aquele Jesus que havia sido crucificado tinha ressuscitado. E mais do que isso, ele estava curando, ele estava batizando com o Espírito Santo, ele estava transformando vidas e tirando as pessoas daquela antiga religião e trazendo para um avivamento. E por causa disso, os judeus tradicionais, os religiosos ali, eles não gostavam disso, porque eles achavam que Jesus era um blasfemo, Jesus era um louco, e eles acharam que ao matar Jesus ali na cruz, tinha acabado aquela história. Mas na verdade o próprio Jesus já tinha dito: vocês não vão me matar, eu é que dou a minha vida, né, em favor dos pecadores. E Deus o ressuscitou. E o que aconteceu? A perseguição foi tão grande que o rei Herodes, ele decidiu perseguir alguns, né, daqueles que estavam liderando aquele grupo de pessoas, falando sobre Jesus. E ele então decapitou, ele cortou a cabeça de Tiago. E naquele momento as pessoas, os judeus, eles gostaram daquilo. Olha a tamanha cegueira espiritual, né? A religião, ela traz essa cegueira. A pessoa, ela sai, né, da sua razão. E ao ver que as pessoas gostaram, ele prendeu Pedro, que era um dos maiores líderes ali, né, desse avivamento que estava acontecendo. Então, quando ele prendeu Pedro, né, ele prendeu justamente para depois Pedro ser julgado, e as pessoas com certeza iriam condenar Pedro. Mas nós vamos ver que Deus fez um grande milagre, como acabamos de ler, né, e Deus libertou Pedro daquela prisão. Por isso, meu irmão, não importa a luta que você está passando, não importa o quanto o diabo se levante contra a tua vida, Deus, ele sabe a hora de te libertar. E talvez seja hoje à noite, você que entrou aqui, a tua vida parece que está aprisionada, não sai do lugar. Mas nós vamos ver que Deus, ele faz milagres nos dias de hoje também. E eu queria que você fosse comigo lá em Mateus capítulo 16.
o versículo 13, nós vamos ver que o inimigo, ele pode causar medo, pode gerar um pavor, mas ele não tem poder nenhum contra a igreja de Jesus. Então, olha o que está escrito, Mateus capítulo 16, o versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Aqui Jesus perguntou para os discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles falaram várias coisas, e Jesus perguntou: não, mas eu quero saber de vocês, quem vocês acham que eu sou? E Pedro naquele momento teve uma revelação de Deus, e ele falou: Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado Pedro, você é, porque não foram os homens que te revelaram, mas foi Deus que te revelou isso. Então naquele momento Jesus falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas sobre qual pedra Jesus estava falando que ele iria edificar a sua igreja? Será que era sobre Pedro? Pedro no grego significa pequena rocha. Muitos acreditam que Jesus estava falando: sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Mas não, o que Jesus estava dizendo, que é sobre esta verdade, ou seja, sobre esta pedra inabalável, que Pedro acabou de ter a revelação, é que Jesus iria construir a sua igreja. E qual era a revelação? De que Jesus é o Filho do Deus vivo. Então sobre esta verdade, que Jesus é o Filho de Deus, é que a igreja de Cristo, ela vai prevalecer sobre essa terra. Não sobre uma religião, não sobre talvez doutrinas de homens, mas sobre essa revelação de que Jesus é o Salvador, de que Jesus está sentado à direita de Deus e de que Jesus ressuscitou. E ele falou: e por causa dessa verdade, o diabo não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Então nós devemos sempre nos lembrar disso, que o que nos salvou não foi a igreja presbiteriana, não foi o pastor, não foi nada a não ser esta verdade de que Jesus morreu e ressuscitou, porque se ele não tivesse ressuscitado, não adiantaria nada nós estarmos aqui. E Jesus está vivo, glória a Deus. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, o versículo 20, que é sobre esta pedra, a principal pedra, que é Jesus, que os apóstolos começaram a colocar como base na sua vida. E é por isso que nós temos o evangelho até hoje, porque muitos têm pregado, para a glória de Deus, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Aleluia. Então, se você estiver firmado nessa verdade, você pode ter certeza, o diabo nunca vai te derrubar, porque ele não tem poder contra o nome de Jesus. Ele não tem poder, porque você vai estar do lado daquele que já venceu todas as coisas. E ele mesmo disse: neste mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci tudo. Eu venci o pecado, eu venci a morte, eu venci o diabo. Então, meu irmão, não tem tempestade que você passe, que Jesus já não tenha passado. E vamos voltar agora lá para o texto, lá para o livro de Atos. Atos capítulo 12. Nós vamos ver a continuação daquele milagre que Deus fez. Atos 12, o versículo 4. Diz assim: tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, olha que situação impossível de se resolver. Se você pensa que a tua vida está difícil, olha essa situação. Havia um decreto ali de Herodes, de que 16 soldados romanos, eles deveriam proteger a cela onde Pedro estava. É justamente para não ter como sair. E os romanos daquela época eram um povo cruel, então ninguém tinha coragem de enfrentá-los. E eles então acharam que estavam, dessa vez, prendendo e que não tinha saída. Pedro seria julgado, seria morto e nada iria acontecer.
Mas, graças a Deus, a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra Satanás e seus demônios. A luta do cristão é uma luta espiritual. E por isso nós vemos que a igreja, ela sabia disso. Olha o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja estava agindo da forma correta, estava orando, intercedendo pela vida de Pedro, porque ela acreditava em milagres. Era uma igreja que tinha o fogo do Espírito Santo. Ela não lutava com as armas carnais, mas ela se prostrou ali diante de Deus e começou a interceder pela vida de Pedro. Eu contei hoje de manhã que eu fui, há umas 2 semanas atrás, eu estive lá no Egito, eu passei pela Jordânia e fui lá em Israel. São lugares, irmãos, que são emocionantes. Ao mesmo tempo você começa a ler a Bíblia de uma maneira totalmente diferente depois que você vai lá. Mas uma vez nós estávamos lá passando pelos lugares onde tem as esculturas de Faraó, as grandes obras, né, faraônicas, coisas enormes, pinturas de 3.000 anos atrás, que até hoje eles não sabem como é que a tinta ainda está lá na parede. E a gente impressionado com tudo aquilo, e de repente eu vi uma parede toda estragada, cheia de buraco, sabe? E eu perguntei para o guia o que era aquilo, por que estava tão destruída daquele jeito, parecia tiro, né, arma. E ele falou, sabe o que foi isso aí? Foram os cristãos, depois do primeiro século ali, os cristãos tentaram depredar tudo isso aqui. E na hora eu pensei, nossa, mas quanta ignorância, né? E até hoje é assim, irmãos, né? Porque nós queremos resolver problemas espirituais de uma maneira física. Do que ia adiantar eles tentar destruir aquelas coisas lá de Faraó, né? Aquelas coisas que eram até mesmo outros deuses, não ia adiantar nada. Porque o nosso inimigo é espiritual. No Antigo Testamento, tudo bem, não falo nada, porque Deus mandava destruir mesmo altares de Baal, tudo isso, mas agora o inimigo é aqui, ó, no nosso coração, né? E naquela hora eu fiquei triste de pensar, falei, nossa, né? Olha para você ver, já faz tempo que a gente é assim, até hoje, né? Eu me lembro que há uns 6 meses atrás, um rapaz chegou para mim e falou, pastor, lá em casa ninguém é evangélico, e a minha mãe tem umas imagens lá de santo. Eu esperei um dia que ela não estava em casa, eu quebrei tudo. Eu falei, meu irmão, não faz isso não, cara. Não faz isso, cara, não vai adiantar em nada. Só vai causar mais divisão, sabe? E muitas vezes essa é a nossa mentalidade. A gente quer trocar o externo, sendo que não adianta nada, sabe? O que tem que mudar é o nosso coração. E quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você tirar, aliás, na sua vida sim, você pode fazer isso. Eu não quero mais aquela coisa na minha vida, então tira da tua vida, mas da vida dos outros não, respeita a religião dos outros. Lá eu tive a oportunidade de conhecer o que é uma religião islâmica, conheci os muçulmanos, e eu tive que muitas vezes trabalhar aqui na minha mente, porque a gente já vai com tanto preconceito, mas é uma religião que mais cresce no mundo de hoje. Nós precisamos conhecer também, entender. E eu acredito numa coisa, se a tua fé não pode ser provada, testada, então não é uma fé verdadeira. Mas, como eu estava dizendo, né? Estavam tentando resolver de uma maneira carnal e não resolve nada. Só causa mais guerra, e não é isso que nós devemos causar. Nós devemos buscar a paz, né? Se possível com todos. E aqui é interessante que diz que havia oração incessante. Será que eles simplesmente oraram? Deus, liberta Pedro lá, Senhor, em nome de Jesus, amém. Não, eles não fizeram isso. Eles estavam orando incessantemente, sem parar. Eles estavam clamando a Deus dia e noite. E por causa disso o milagre aconteceu. E muitas vezes a gente acha, eu já orei uma vez, tá bom, não preciso orar mais. Meu irmão, você tem que orar até quando Deus te responder. Amém? Guarde isso que eu vou te falar. Ore até o milagre acontecer. Pastor, mas e se eu orar tanto tempo como eu já venho orando e não acontecer nada? Aí Deus vai, de alguma maneira, te mostrar que não era a vontade dele. E você precisa ficar em paz, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Mas enquanto não acontece, continue orando, intercedendo. Amém? Você que já parou de orar pelos seus familiares, talvez porque eles, te magoaram de alguma maneira, mas continue. Eu queria que você fosse comigo lá em Lucas 18. Nós vamos ver um exemplo muito claro disso que eu estou te falando. Lucas 18, o versículo 1.
ao versículo 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes farás justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha isso, irmãos. Jesus contou essa parábola com o propósito de nos mostrar: devemos orar sempre e nunca desanimar. O problema é que a gente desanima no meio do caminho, porque você não vê resposta nenhuma, você não vê nenhum sinal. E talvez você já estava até próximo da bênção, da vitória, mas você desistiu. E Jesus está dizendo: veja um exemplo, né? Tinha uma viúva que tinha uma causa na justiça, e ela sempre batia na porta daquele juiz. Só que aquele juiz era um homem mau. Ele não respeitava homens e não temia a Deus. Então ele não atendia, ele só atendia quem ele queria, quem talvez trouxesse um retorno financeiro, né? E essa mulher, ela persistiu, ela insistiu, e ela importunou aquele homem. Ele não estava aguentando mais. Ele pensou: eu vou atender essa mulher, porque ela não para de vir aqui na minha casa. Então ele fez, não porque de coração, mas para se ver livre daquela mulher. E Jesus completa dizendo: olha, se aquele homem atendeu aquela mulher, imagine Deus, irmãos, que nos ama, que é o nosso Pai, porque Ele mesmo disse: nós somos maus e mesmo assim queremos dar boas coisas para os nossos filhos. Imagine Deus, né? Deus que é bom, que só pensa o melhor a nosso respeito. Deus quer nos abençoar e depressa. Mas Ele disse: mas será que quando o Filho do Homem voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Então nós vemos que pouco antes da volta de Jesus vai acontecer um esfriamento na fé. As pessoas não vão conseguir acreditar mais. As pessoas vão olhar as circunstâncias, né, que tem acontecido. Olha as notícias lá sobre o coronavírus, e o pessoal se desespera. Por quê? Nós estamos perdendo o nosso foco. O mundo está cada dia pior. Nós precisamos cada vez mais estar voltados para Jesus. Então, meus irmãos, a oração que a gente tem que fazer tem que ser incessante. Ore hoje. Se não aconteceu, ora amanhã. Ora depois do culto, ora depois. E talvez você pense: ah, pastor, mas aí Deus vai até cansar. Meu irmão, Deus não cansa, irmão. E quanto mais você orar, melhor. Oração nunca é demais. Então pode ficar tranquilo, Deus está pedindo: ore mais. E aquele povo estava orando, né, incessantemente pela vida de Pedro. E nós vamos voltar agora lá no texto, lá em Atos capítulo 12, o versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 correias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Aqui nós vemos uma coisa, que havia uma batalha espiritual. A igreja estava orando incessantemente, com certeza recebendo também retaliações do inimigo. Mas Pedro, ele estava dormindo ali entre os soldados. E eu acredito que esse sono aqui não era um sono de tranquilidade, um sono de paz, mas era um sono de opressão. Sabe, porque ele sabia, ele seria morto. E ele estava ali debaixo daquela opressão maligna, né? Da mesma forma, quando Jesus estava sendo ali pressionado ali no Getsêmani e ele suou sangue, os discípulos que estavam ali acompanhando com ele, não teve um que conseguiu ficar acordado. E Jesus falou: vocês não conseguem vigiar nem uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Então, é esse sono que vem sobre a nossa vida, né? Aquele sono de cansaço. Você, quando a luta vai passando de um dia após o outro, chega uma hora que você não tem mais força, você não quer nem levantar da cama mais. Eu já tive experiência assim, no qual eu não via saída nenhuma. Então eu ficava entre dormir e orar. Eu ficava ali na cama e não via saída, a não ser clamar e chorar na presença de Deus. Mas foi exatamente o fato, né, de eu persistir,
que Deus trouxe a vitória. Então persista, meu irmão. E aqui diz que ele estava dormindo naquele lugar. E vamos ver o versículo 7. Diz assim: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Aqui nós vemos o agir de Deus. Chega uma hora, irmão, que o milagre acontece. Você pode ter certeza, se você crê até o fim, uma hora Deus opera. E naquele momento o anjo veio, e o anjo tocou em Pedro, acordou ele, e ele deu algumas ordens para ele, que pode ser também as mesmas ordens que ele dá para nós hoje, para nós que estamos debaixo de uma opressão, para nós que estamos passando por lutas. E a primeira coisa que ele disse foi: levanta-te depressa. E naquele momento as cadeias caíram-lhe das mãos, se abriram de forma sobrenatural. E Deus está te dizendo nessa noite, meu irmão, levanta. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 14: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Então, meu irmão, é hora de você parar de ficar nesse sono. E você, porque chega uma hora que você tem que dar um basta, e você tem que falar: não aceito mais essa situação, eu não aceito mais ficar prostrado. Então faça isso que o anjo disse: levanta-te. E pode ter certeza, Jesus vai iluminar, Ele vai honrar a tua fé. Amém? E ele continua dizendo aqui no versículo 8: disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E vamos agora dividir esse versículo em 3. A primeira parte ele disse: cinge-te, ou seja, vista-se. Naquele momento ele estava mandando Pedro se vestir. E para os nossos dias, para a nossa vida, eu creio que Deus está nos dizendo: coloque suas vestes de louvor. Pare de se lamentar, pare de chorar pelos problemas e comece a louvar o Senhor. Troque a sua mentalidade pessimista, negativa, e comece a engrandecer a Deus. Você vai começar a ver um milagre na tua vida. Então ele estava dizendo: coloque essa tua roupa, né? A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, o versículo 14: estejam firmes, vestindo os lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Essa é uma das partes da armadura de Deus. Aqui ele está dizendo: você tem que estar vestido com a verdade, com a justiça. Ou seja, você tem que dizer para o diabo: eu estou perdoado, eu fui justificado com Cristo, eu sou aceito por Deus, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus fez por mim. Então, meu irmão, não aceite as acusações do inimigo, não aceite as mentiras dele na tua mente, mas tome posse da justificação. Deus te perdoou, você agora está na presença de Deus, e você agora tem que andar com essa maneira, se vestir do novo homem, como diz a Bíblia. Se despa do homem velho e se vista com o homem novo, o homem que nasceu de novo. Amém? A continuação ele diz: e calce as sandálias. Ou seja, devemos nos preparar, porque nós vamos percorrer muito ainda. Se o diabo tentou te parar, meu irmão, creia, mude a tua mente. Eu ainda vou percorrer muito o caminho que Deus tem para mim. Tome posse, meu irmão, porque Deus te chamou. Se você pensa assim: ah, pastor, mas eu não tenho nenhum ministério, eu não tenho nada assim que Deus possa me usar. O apóstolo Paulo diz que todos nós já recebemos o ministério da reconciliação, como se o próprio Deus estivesse intercedendo através de nós e dizendo para as pessoas: se reconciliem com Deus. Então você e eu, nós temos esse ministério de poder levar as pessoas até Jesus. Isso é maravilhoso. Não é na tua força, não é nas tuas palavras, não importa se você não sabe falar muito bem, se você sabe versículos de cor, não importa. O importante é, se você andar com Deus, você vai ser usado pelo Senhor. Deus vai te usar. E aqui ele está dizendo: calce as sandálias. E a Bíblia diz, Efésios 6, versículo 5: estejam calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Então prepare, meu irmão, porque Deus vai te usar. E você vai ter muita experiência para contar daquilo que Deus te fez. Talvez um casamento que estava para ser arruinado, Deus vai poder te usar na vida de outros casais. Você vai poder participar de congresso de casais. Deus vai poder te usar. Você que talvez perdeu tudo, você vai poder
encorajar outras pessoas, porque Deus vai te usar e Deus vai fazer uma obra na tua vida. Aleluia. E aqui na parte final ele diz: e coloca a tua capa. A capa na Bíblia significa autoridade. Deus, ele te reveste de autoridade. Não é na tua força, não é na tua sabedoria, mas Deus vai te dar a unção que você precisa para vencer, para sair dali de forma vitoriosa. Amém? E aqui, para a gente encerrar, no versículo 9 ao versículo 11: então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Glória a Deus. Aqui mostra que Pedro, ele foi obedecendo o anjo, e o anjo foi dando as instruções. Ele foi passando no meio daqueles guardas de forma sobrenatural. Ele ficou meio que invisível ali, né? Só que até então ele não sabia o que estava acontecendo. Talvez ele pensou que estivesse sonhando ou delirando, até que de repente ele caiu em si e ele ficou maravilhado com o milagre de Deus. Assim também é na nossa vida. A gente está tão acostumado com o deserto que quando as coisas vão mudando na nossa vida, a gente acha que é mentira. Não é possível, né? Por que agora? Depois de tantos anos, por que as coisas vão acontecer agora? Mas é isso que Deus faz, irmãos. A Bíblia diz lá no Salmo 126 que enquanto Deus restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Nós não vamos acreditar. Não, parece demais para ser verdade. Tanto que eu sou pecador, falho, Deus fazendo alguma coisa através de mim. É esse o sentimento que você vai ter. Você vai ficar maravilhado, porque Deus é o Deus que escolhe as coisas loucas deste mundo, as coisas pequenas, para que a glória seja somente dele. Mas a mensagem que eu queria que você focasse a partir de agora é a oração incessante. Você precisa sair daqui, você precisa criar esse hábito de brigar com Deus em oração, de não aceitar, assim como Jacó, ele lutou com o anjo do Senhor. Não aceite, meu irmão, que o diabo ele traga destruição na tua vida. Lute até o fim, persevere. E muitas vezes você vai ficar desgastado mesmo, porque é uma batalha espiritual, mas Deus vai te dar a vitória. Você vai ter as marcas da guerra e você vai ver a recompensa chegando na tua vida. Amém? Talvez você vai ter que entrar no teu quarto, você vai ficar meia hora. Talvez vai ter que ficar 1 hora, 2 horas. Talvez você vai sair de lá frustrado, porque parece que não aconteceu nada. Mas persevere, porque Deus está colhendo ali a sua oração. Então você vai ver que quanto mais você buscar, maior vai ser o poder de Deus na tua vida. E o milagre vai ser grande, você vai testemunhar. Talvez você nem vai acreditar direito, porque vai ser um milagre tão grande que você já nem acreditava que poderia ter mudança. Mas ao longo do tempo, muitas vezes Deus faz as coisas a longo prazo, sem você perceber. Você vai começar a reparar: eu estou orando pelo meu esposo já faz tanto tempo, parece, não é que ele está diferente mesmo? Ontem eu estava conversando com um rapaz, e durante muitos anos a sua esposa orou para ele abandonar o cigarro, e ele não queria abandonar, não conseguia, e também não queria ir na igreja. Até que um dia Deus falou com ele, e aí, mais uma vez ela chamou ele para ir para o culto, e ele foi. Ele falou: eu vou, hoje pode arrumar que eu vou. Nem ela acreditou, falou: não é possível, alguma coisa aconteceu de errado. Mas ali ele entregou a vida dele para Jesus, a vida dele foi transformada, sabe? Então, sem você perceber, não preocupe como vai acontecer. A sua preocupação tem que ser alimentar a tua fé dia após dia, tampar os seus ouvidos para as pessoas incrédulas, para as notícias ruins, e alimentar o teu coração diariamente, e Deus vai honrar a tua fé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Isso vale para a esposa também, viu, irmãos? Eu sei que tem muita mulher orando para o marido, mas também tem marido orando para a mulher também, né? Então, todos nós queremos mudanças. Então não deixe de acreditar. Deus pode, não queira saber como vai acontecer,
porque talvez esse foi o meio mais improvável possível, ao ponto de, quando Pedro saiu daquela prisão, ele foi até a casa de Maria. Quando ele chegou lá, as pessoas não acreditaram, elas pensaram que era um fantasma, porque elas não acreditaram. E pense, não dá para acreditar, ele estava lá preso, né? E os romanos punham medo, eles oprimiam, mas Deus enviou o anjo e libertou ele. Aleluia. Então feche seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença para dizer, Senhor, nós não temos força contra o império das trevas, contra as opressões do inimigo, mas os nossos olhos se voltam para Ti nesta noite, Senhor. Estamos aqui colocando a nossa fé em Jesus, porque Ele é o único que venceu, e no nome dEle todo joelho se dobrará, Senhor. Nós estamos aqui confessando, Senhor, que estamos cansados, Pai, de orar pela nossa vida financeira, pelo casamento, pela família, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Oh, Senhor, parece que não há mudança nenhuma, Pai, mas não nos deixe, Senhor, perder a nossa fé. Aviva, Senhor, a nossa fé, meu Pai, nesta noite. Estamos aqui entregando tudo nas Tuas mãos, Senhor, apresentando diante de Ti as nossas ansiedades, os nossos medos, preocupações. Estamos Te pedindo, Senhor, receba, Senhor, este coração aflito nesta noite. Eu creio que o Senhor trouxe aqui nesta noite, Pai, corações amargurados, feridos, pessoas que não conseguem se libertar de tantas coisas que afastam de Deus. Mas, Senhor, nós estamos aqui clamando a Ti, Senhor. Derrama do fogo do Espírito Santo, Senhor, e purifica nosso coração, Pai, do pecado. Purifica, Senhor, nossa vida, Pai, que nós possamos, Senhor, agradar a Ti, Pai, que a nossa oração agrade o Teu coração nesta noite, Senhor. Oh Deus, só o Senhor sabe as lutas que nós passamos. Muitos aqui, meu Pai, passaram lutas à tarde. Na tarde de hoje, enfrentaram uma batalha espiritual, nem quiseram vir no culto, mas agora estão aqui, Senhor. Colhe, Senhor, estas orações, meu Pai. Derrama do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Aviva, Senhor, anima o nosso coração, que nós possamos colocar vestes de louvor, que a partir de agora a gente possa Te louvar, Senhor, e já Te agradecer pelo milagre. Senhor, em nome de Jesus, queremos dizer que não há outro igual a Ti, não há outro Deus tão poderoso como o Senhor. O Senhor é aquele que acalma a tempestade, aquele que faz os ventos contrários pararem. Mas nós clamamos a Ti, Jesus, defende essa causa por nós, Senhor. Aleluias. Clame ao Senhor, meu irmão. Ore incessantemente. Alabacica talabarás. Aleluia, Senhor. Nós cremos no Teu milagre, Senhor. Nós não vamos sair desta noite da mesma forma com que entramos. Assim como o Senhor libertou Pedro daquela prisão, Senhor, liberta-nos, Senhor, que as cadeias venham cair por terra nesta noite. Nós não aguentamos mais, Senhor, um dia sequer. Nós precisamos que o Senhor faça o milagre agora. Agora, Senhor. Aleluias. Oh Deus, derrama do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, nós estamos aqui colocando a nossa fé no Autor, no Consumador, que é Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor está enviando os Teus anjos para nos libertar das cadeias que nos prendem, Pai. Ainda que o homem não consiga, ainda que não haja saída, ainda que o médico diga que não há mais solução, nós cremos no médico dos médicos, nós cremos no Senhor dos senhores, naquele que restaura, naquele que cura, naquele que batiza com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, abra nossa visão espiritual nesta noite, para a gente enxergar que maior é aquele que está em nós, que é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, venha socorrer o necessitado nesta noite, Jesus. Venha, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, da Tua graça.
Derrama do bálsamo, Senhor, sobre as nossas feridas. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo, porque aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Tome posse, meu irmão, da liberdade que o Espírito Santo está trazendo nessa noite. Tome posse, tira a incredulidade da tua vida. Comece a profetizar, porque Jesus disse: se você disser com a tua boca, sai monte da minha frente, as muralhas, as cadeias vão sair. Tenha fé, meu irmão, creia no poder de Deus. O Senhor vai fazer o milagre que você espera. Mas continue, peça para o Senhor te dar força para orar mais, para avivar a tua fé, e você vai contemplar com os teus olhos o milagre acontecendo, porque Deus é Deus, Deus é milagre, Deus é poder, e Deus vai restituir, Deus vai restaurar. Deus pode fazer uma mudança tão radical que você nem vai se lembrar dos desertos que você passou. Você vai ter que fazer um esforço muito grande. Tamanha vai ser a vitória na tua vida. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, está uma presença tão boa de Deus. Passe mais tempo com o Senhor a partir de hoje. Deus viu as tuas lutas, Ele sabe o que você está passando. Mas creia, meu irmão, você precisa crer, porque sem fé não tem como agradar a Deus. Não tem como os céus agirem em teu favor se não tiver fé. Lembra daquela mulher que tinha uma doença hemorrágica há 12 anos. Ela estava no meio da multidão, assim como nós estamos aqui. A igreja está cheia, mas Deus, Ele vê o teu coração. Enquanto você não tiver fé, não vai acontecer. E naquele momento, aquela mulher, ela teve fé, porque ela pensou: se eu simplesmente tocar nas vestes de Jesus, eu vou receber o meu milagre. E naquele momento, por incrível que pareça, porque ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, ela já não tinha mais nada, era a última porta, era a última saída. E quando ela entregou ali a sua fé totalmente no Senhor, Jesus parou o que ele estava fazendo e ele disse: opa, alguém me tocou. Os discípulos começaram a rir e eles falaram: Jesus, olha o tanto de gente, todo mundo está te tocando. Ele falou: não, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu o poder. Então, meu irmão, Deus te vê, não importa se está no meio da multidão ou sozinho, mas Ele está vendo a tua fé. E não desanime, permaneça em fé. Os ventos contrários vão vir. Quando Pedro andou sobre as águas, o diabo lançou um vento ali muito forte, e Pedro ficou com medo e começou a afundar. Então, meu irmão, não desanime, não, permaneça em fé, e você vai percorrer esse caminho. E mesmo se você cair, Jesus é aquele que te estende a mão, e Ele fala: volte a andar comigo, volte como se você nunca tivesse caído, e nós vamos andar novamente sobre as águas. Amém? Glória a Deus, aleluia.